O ministro Alexandre de Moraes, que anda sem paciência para golpista bolsonarista, ameaçou prender Aldo Rebelo, que já foi ex-ministro nos governos Dilma e Lula hoje, tá? Durante um depoimento no STF. É o seguinte, galera. O Aldo Rebelo foi chamado para depor como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. O Almir Garnier, devo lembrar vocês, é aquele que durante aquela reunião golpista com Bolsonaro e, segundo Freire Gomes, ele teria dito ao inelegível que ele e sua tropa estariam à disposição para apoiar o plano golpista. Pois bem, esse é o Almir Garnier. E o Aldo Rebelo, que, como eu disse, já foi ministro nos governos Lula e Dilma e virou a casaca aí pro bolsonarismo, né? Hoje foi servir como testemunha de defesa do próprio Garnier. E toda essa treta aí, onde o Aldo Rebelo quase sai preso, teria começado porque ele quis opinar sobre essa tal reunião, tá? Nas palavras dele, durante o depoimento, ele disse o seguinte: na língua portuguesa, precisamos colocar em consideração a força de expressão. Quando alguém diz estou frio, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, não significa literalmente o que quer dizer. Foi então que o ministro Xandão perguntou: o senhor estava naquela reunião? Ele respondeu que não, né? Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa daquela ocasião. Atenha-se aos fatos. Rebelo não gostou do que ouviu de Alexandre de Moraes e retrucou dizendo: a minha apreciação sobre a língua portuguesa é minha, não vou aceitar censura. E o ministro Xandão respondeu: se o senhor não se comportar, será preso por desacato. Depois disso, Rebelo ainda tentou mostrar suas asinhas, né, perguntando sobre detalhes do inquérito, mas logo foi interrompido pelo Paulo Gonet, que deixou claro que quem fazia as perguntas na sessão era a defesa e a acusação, não o depoente. Toma, bem na cara, né? E claro que esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga, tá? E a gente vai continuar acompanhando e trazendo pra vocês. Mas ainda falando de Alexandre de Moraes, é o seguinte: vocês devem ter visto que desde ontem anda circulando nas redes sociais, em todos os noticiários, que o secretário de Estado americano Marco Rubio disse durante uma audiência de relações exteriores na Câmara dos Estados Unidos que há grandes possibilidades do país aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E os bolsonaristas vieram à loucura, comemorando inclusive a fala desse Marco Rubio, né? E dizendo que agora o ministro Alexandre de Moraes vai ter o que merece. Mas ministros do STF acreditam que o tiro sairá pela culatra, tá? Se o país realmente tentar buscar aí punições. Isso porque um dos ministros falou de maneira reservada ao colunista Josias de Souza, do UOL, que o ministro Alexandre de Moraes costuma dobrar a aposta quando se sente ameaçado. E mais, galera, segundo a jornalista Natuza Neri, essa obra aí, né, essa tentativa de criar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que também afetariam outros ministros do STF, não é só uma obra do bolsonarismo, tá? Tem também dedinho das Big Techs, porque vale lembrar que Alexandre de Moraes foi quem enfrentou as Big Techs aqui no Brasil, né? Então elas teriam, vamos dizer assim, uma mágoa profunda contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas os jornalistas acreditam, assim como os ministros do STF, que esse tiro sairá pela culatra. Chegou aos ouvidos do governo brasileiro a partir de Washington que não se trata de uma obra do bolsonarismo, pelo menos não somente. Trata-se de uma operação das Big Techs. Alexandre de Moraes enfrentou as Big Techs aqui no Brasil. E as Big Techs que patrocinaram, isso não é novidade para ninguém, a eleição de Trump, que tem bastante influência no Departamento de Estado, na Casa Branca e por aí vai, conseguiram fazer com que pelo menos a ameaça fosse feita. Habilmente, Eduardo Bolsonaro capitaliza. Pode ser que que a coisa tenha mais aderência pela simpatia de Eduardo Bolsonaro, que de fato tem relações? Pode. Mas talvez não seja só Eduardo Bolsonaro nem o bolsonarismo que explique essa história toda. Pode. Meio de cientista político. Os Estados Unidos têm feito isso com vários países recentemente. Quais são os resultados? Os Estados Unidos estão perdendo popularidade e os candidatos contra os Estados Unidos ganharam. No Canadá, a Alemanha fez o maior ganho fiscal dos últimos 40 anos. O primeiro-ministro ganhou dinheiro para fazer o que ele quiser. Perderam na Romênia. Se entrar na Austrália, se entrarem nessa lógica, quem ganha é o governo. Então, assim, é um tiro no pé do bolsonarismo tentar achar que está defendendo isso. Mas
Inclusive, pessoal, o presidente Lula já orientou Itamaraty a reagir com firmeza, tá, a essa ameaça aí de Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. E vale lembrar que isso também tem o dedo de Eduardo Bolsonaro, tá? Inclusive, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, apresentou ontem, quinta-feira, dia 22, uma representação contra o deputado licenciado Eduardo Bananinha, né? Que atualmente, como todo mundo sabe, está residindo aí nos Estados Unidos. O Lindenberg solicitou a análise da necessidade de uma prisão preventiva ao Bananinha, alegando que isso garantiria a ordem pública, além de assegurar a aplicação da lei penal e preservar a autoridade e a independência do Poder Judiciário brasileiro. Vale lembrar também que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que Eduardo Bolsonaro deve voltar para o Brasil em julho, tá? Gente, chega, passou de todos os limites. Eu estou entrando com a representação criminal agora, tá pronta, contra Eduardo Bolsonaro. Eu quero explicar a você. Vocês viram o absurdo da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos do governo Trump, Marco Rubio, que disse o seguinte, numa audiência do Congresso, que admitiu que o governo Trump está estudando possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem utilizar uma lei Magnitsky, que é uma lei que eles usavam contra ditaduras. Veja bem, nessa lei eles permitem sanções, inclusive a familiares, bloquear cartão de crédito, um monte de coisa. Eu quero explicar o porquê nós estamos entrando com essa representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. É um golpe continuado que eles tramam. Era a Operação Punhal Verde e Amarelo, 8 de janeiro depredaram o Supremo, o Palácio do Planalto, o Parlamento brasileiro. Ele continua cometendo crime contra o Estado democrático de direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira e ataca diretamente o ministro do Supremo, que é o relator que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro, onde a gente entra no segundo crime. Crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando. Ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. Além de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, é coação no curso de um processo e, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha. Esse pessoal e Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado, porque ele se licenciou, num momento como esse, ficar conspirando com a nação estrangeira contra os interesses do nosso país, contra os interesses nacionais. Eu quero chamar a sua atenção da gravidade desse fato. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!